Estudos bíblicos que edificam. Sempre uma palavra abençoada com o pastor Eurípides Venâncio. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações de nossas mensagens. Partimos agora para o capítulo de número 3 aí do nosso livro, na página de número 75, salvo engano. É isso mesmo, página de número 75. Vamos agora falar da epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. E que carta maravilhosa. Aqui nós vamos observar, escrevendo Paulo, ele vai falar agora sobre a alegria no Senhor em tempos de aflição. Alegria do Senhor em tempos de aflição. Eu acho uma das epístolas, e seguramente esta é a epístola que o apóstolo Paulo, ele coloca nela mais amor, ele coloca mais carinho, ele coloca mais empenho e dedicação emotivo. As frases são carregadas de profundo amor. Nós vamos perceber que o livro de Filipenses, ele contém apenas 4 capítulos, 2007 palavras, poucos versículos, não são tantos, mas 14 vezes nesses 4 capítulos, ele vai repetir uma frase, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Quando ele diz alegrai-vos, perceba que esse termo alegrai-vos é imperativo, é mandamento, é vontade de Deus que você seja feliz. Um outro dia alguém conversava e falava comigo e disse: pastor, eu nunca fui feliz na minha vida, eu acho que nunca serei feliz, eu acho que Deus não me quer ver feliz, porque nada parece que na minha vida dá certo. Primeiro, esse irmão estava sobremodo negativo, e Deus, ele nos ensina na sua palavra que crente, ele não vive negativo, ele vive uma vida positiva, ele vive uma vida de esperança. Ainda que as adversidades venham, ele sempre acredita, ele espera em mudança, ele espera e tem a certeza que dias melhores estão por vir na vida dele. Então esse irmão já estava todo errado, e eu peguei e citei para esse irmão esta passagem aqui de Filipenses, aonde diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos aqui, irmãos, é imperativo, é da vontade de Deus. Eu respondi, digo: irmão, não só Deus quer lhe ver feliz, como Ele espera lhe ver feliz, e Ele lhe ordena que você busque esta felicidade, porque você tem direito a ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes na vida. Há alguém que às vezes espera para ser feliz no dia que ele tiver a casa própria, ou quando tiver o carro dos seus sonhos, a casa do seu sonho, o trabalho dos seus sonhos. Pare, meu querido, com essa bobagem. Comece a ser feliz hoje. Qual é a melhor casa para você estar? Que você está nela hoje. No dia que você conseguir uma outra melhor, seja feliz, porque já está em uma outra casa melhor. Mas não espere ficar feliz quando a casa dos seus sonhos surgir. Seja feliz hoje. Deus quer que você seja alegre hoje. Seja fiel no pouco, e no muito Ele vai te colocar. É da vontade de Deus lhe abençoar. Deus quer que você seja feliz, querido. Se não, vejamos, ele vai enfatizar a respeito de como nós devemos encarar a vida, olhando para o passado, trabalhando no presente para influenciar o seu futuro. É o que ele vai dizer aqui no capítulo 3, no verso de número 13, aqui dessa mesma carta aos Filipenses. Ele vai dizer: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que lá para trás ficaram, agora avanço, prossigo para as que estão diante de mim,
prossigo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Quer dizer, aqui ele fala de presente, ele fala também de passado, e ele fala de futuro. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, ele falou do passado. Quando ele diz prossigo, avanço, ele está tendo uma ação no tempo presente. Então ele está falando do presente. Quando ele fala do prêmio da soberana vocação que o espera, ele está falando do futuro. Então ele apresenta uma perspectiva maravilhosa. Esquecendo-me, tem pessoas que estão vivendo como que um museu do passado, estão lembrando dos problemas, das adversidades e das lutas, e se achando tão miseravelmente pequeno, tão minúsculo, menor que o pingo de uma areia. Ele está tão para baixo, ele se sente tão pequeno que não acha modo algum de ser feliz, porque está preso às amarguras do passado, às decepções do passado. O que eu devo fazer com o meu passado? Esquecer das coisas ruins que para lá atrás ficaram. E o que eu devo me lembrar do meu passado? Somente aquilo que lhe traz esperança. Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, o verso de número 20 diz assim: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Pare de pensar em coisa destrutiva, em coisa negativa que não te leva a lugar nenhum. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma verdade a respeito disso, que nos enche de esperança, que nos enche de ousadia, de avançar, de conquistar. Você merece ser feliz, você vai ser feliz, você vai lutar para ser feliz. Que coisa maravilhosa! E de que forma nós fazemos isso? Nós vamos buscar ser vitorioso primeiro aqui na nossa mente. É o que ele vai tratar aqui em Filipenses, e durante toda essa narrativa ele vai trabalhar sobre essa questão que é muito abordada hoje na neurociência, que parece ser um fato novo, mas que Paulo já falava há tantos mil séculos lá atrás. Há quantos séculos atrás apóstolo Paulo já falava a respeito desta verdade, que alguém achando que achou a roda, que descobriu a roda da neurociência, isso e aquilo. Não, queridos, apóstolo Paulo já falava sobre como enfrentar essas questões, problemas da mente, porque se você não sabia, a nossa mente é um campo fértil, dela surgem as maiores batalhas. Nós primeiro somos derrotados na mente. Então, se você quiser ser vitorioso, então comece a trabalhar esta mente. Eu sempre costumo e gosto muito de uma frase de Frank Otlab que diz: vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque eles se transformarão em palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se transformarão em atos. Vigie os seus atos, porque eles se transformarão em hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se transformarão em caráter. Vigie o seu caráter, porque dele dependerá o seu destino. Perceba que tudo começou aqui na mente. Então você precisa vigiar os seus pensamentos, porque no final esses pensamentos vão influenciar o seu caráter, que é a última questão que levará às decisões que te levará para um bom lugar ou para um mau lugar. O que Paulo está querendo dizer aqui é que você, se não pode mudar o seu passado, que é triste, que é horrendo, você pode influenciar o seu futuro. De que forma? Com as ações positivas no tempo presente. Se eu não mudo o meu passado, eu logo preciso influenciar o meu futuro com as minhas ações no tempo presente, porque se eu começo a trabalhar positivamente, agora eu vou influenciar significativamente, eu vou influenciar quantitativamente, qualitativamente meu futuro lá na frente. Tudo depende das minhas ações. As ações, elas são determinantes, porque as ações, as atitudes que nós tomamos na vida vai determinar o tipo de pessoa que eu sou, e o tipo de pessoa que eu sou vai determinar o meu estilo de vida, vai determinar o lugar onde eu estarei amanhã, vai determinar as bênçãos que eu terei garantido para o meu futuro. Mas trabalha, toma uma atitude. O verso de número 8 do capítulo 14 de Filipenses, ele vai resumir tudo isso, dizendo da seguinte forma: olha, irmãos, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo aquilo que for verdadeiro, se existe algum louvor nisso, seja nisso, querido, que você ocupe
ocupe a vossa mente transformada. Ele fala a respeito disso em Romanos 12 também. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor, mas eu estou desempregado. Pastor, eu estou passando uma luta que o Senhor não sabe o tamanho. Meus alunos que agora nos ouvem, de repente você não está passando uma situação, mas você pode ter passado uma situação difícil assim também. Eu quero vos dizer, não importa a situação, eu quero vos lembrar o que Paulo já dizia também em Romanos 8, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apóstolo Paulo está preso, apóstolo Paulo está prestes a ser condenado, está prestes a ser decapitado, sofrer o martírio de uma morte tão horrível, mas agora aquilo que era para ser tristeza, ele está agora escrevendo uma das cartas mais emotivas nos últimos dias da sua vida. Por quê? Porque ele entendia que por causa daquela prisão, ele conseguira escrever 7 cartas em prisões importantes por demais. Ele conseguiu entender que por causa da sua prisão, ele conseguiu levar o evangelho agora no palácio e em outro local aonde jamais anteriormente o evangelho poderia ser pregado, que era no meio da guarda pretoriana. Uns soldados ali jamais poderiam ouvir esta mensagem se Paulo não estivesse ali com ele, porque perceba, em cada turnos e contra turnos de 6 em 6 horas, 6 soldados ou 4 soldados precisavam ser trocados. Um ficava manietado de um lado e o outro ficava manietado do outro lado, do lado direito e do lado esquerdo. De tal forma que nesse período de 2 anos, tenham certeza, Paulo teve a oportunidade, porque ele não perdia tempo, ele evangelizava mesmo, então ele evangelizou toda essa guarda pretoriana, muitos deles aceitavam a Jesus. Quer ver uma outra coisa boa por causa da prisão de Paulo? Quando ele está sendo levado preso, vocês se lembram que eles vão naufragar em uma ilha, e as pessoas que ali estavam, era uma tripulação muito numerosa, de quase 1000 passageiros, ou de quase 300 passageiros e tripulantes. Era um navio de Alexandria. Quando esse navio se espatifa, quebra-se todo, apóstolo Paulo entrega ali uma mensagem que todos deveriam permanecer no barco e ninguém sair daquele barco, porque eles teriam a vida salva. Eles acreditavam tanto em Paulo que assim eles permaneceram nesta convicção, e somente por isso e por causa disso eles foram abençoados. Por causa disso, Paulo teve ali entre os moradores que estavam todos ali prontos, canibais, para poder dar fim com a vida de Paulo e daqueles que ali estavam. Uma víbora morde o dedo de Paulo e eles esperando que Paulo morresse, porque o simples fato de uma víbora como aquela morder o dedo de um homem não escaparia, inchava o dedo e a pessoa morria em questão de minutos. Mas Paulo nada sofreu, não teve nenhum dano, ao ponto das pessoas até quererem o divinizá-lo, mas ele não aceitou esse tipo de adoração. Agora perceba, quase 300 homens e 300 mulheres vindo para onde? Para Roma. Paulo jamais teria condição de pregar para tanta gente separada em um curto espaço de tempo. Mas percebo que além dessas 300 pessoas, essas pessoas tinham familiares, então eles falaram do que Deus operara através da vida de Paulo. Nesses 3 meses Paulo falou tantas coisas, evangelizou tanto ali, que a voz daquelas pessoas se fizeram ecoar na voz, ou a voz de Paulo se fez ecoar na vida dessas pessoas, a todos os moradores ali de Roma, e por isso teve tantos que se converteram ali naquela cidade. Então Paulo tinha verdadeiros motivos para dizer e para se alegrar no Senhor, porque a sua prisão fora motivo de muitas almas serem alcançadas. A semente que ele plantou ainda está viva até os dias de hoje. Então não se lastime, não chore, não pranteie. Trabalhe, se esforça e seja feliz, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida,